Tem gente que diz: o senhor prega esse evangelho da graça de Deus, é a coisa mais linda, mas eu sinto saudade mesmo, é do Senhor dos Exércitos. O pessoal fala que Deus não muda. Mas não parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? A impressão que dá não é essa? Que Jesus é como se fosse uma versão de Deus mais mansa? Olha, o Deus do Velho Testamento é o Deus semítico dos judeus, que é a cara dos outros deuses dos povos. É que o povo é muito ignorante, não estuda história, nem antropologia, nem arqueologia, nem nada. Ele é a imagem e semelhança do povo. Ele é a imagem e semelhança, antes de ser dos semitas judaicos, por exemplo, o deus El, que a gente adora nas nossas canções, El Shaddai. Sim. El Shaddai. O deus El era um deus cananeu, casado com uma deusa chamada Acera. Aí o que os judeus fizeram? Tiraram a deusa Acera da jogada, mas ficaram com El. A própria palavra, a designação de Elohim, vem de El. E na maioria das vezes o Elohim designa anjos, seres superiores de outras naturezas. Olha, a Bíblia, se você for olhar com acurácia, sem medo histórico, intelectual e acadêmico e filológico e histórico de chegar aonde as coisas estavam, você vai encontrar um outro livro que os crentes nunca leram, nem querem ler, e os pastores não querem nem saber, porque esse pacotão que está aí é ultra conveniente para manter todo mundo sob controle. Sim. Aí quando qualquer um que saiba disso, e no meu caso, quando eu digo isso, eu viro herege por estar dizendo a sequência da verdade cronológica de como as coisas mudaram. Então, na realidade, a única coisa que vincula Jesus ao Velho Testamento é a genealogia de Jesus que vem do Velho Testamento. Agora, uma genealogia perversa. Porque eu não queria ter aquela genealogia de Jesus, só tem gente canalha ali, com exceção de uns poucos, né? É rei perverso, é gente que matava filho, é gente idólatra para todo lado, é um negócio horroroso. E até os melhores, como Davi, é lindo, lindo, lindo para 3.000 anos atrás, onde todo mundo matava todo mundo, ele matava menos, era um cara mais sensível, mais humano em algumas coisas, mas cometeu as barbaridades que eu dou graças a Deus que meu pai nunca nem em pesadelo sonhou em praticar. Sim. Você vê, por exemplo, Abraão é herói da fé, mas se eu imitar Abraão, eu vou ser excomungado de todos os lugares, porque Abraão não cabe nem nas igrejas evangélicas de hoje, nas práticas do cotidiano dele. Jacó era um bicho que precisava se converter, e até o fim da vida ele continuou amargo. Lá no Egito com José, quando o faraó perguntou: quantos anos você tem? Aí ele falou aquela quantidade de anos que chegava perto de 200. Ele disse: os meus dias foram poucos e maus, um cara amargurado, que gerou 12 filhos, dos quais 2 não eram ruins. Um era muito bom, que era José, e outro era um cara tímido, Benjamim, e muito sofrido. Nasceu de um parto de dor, onde a mãe morreu. E passou a vida inteira ouvindo dizer que um dos irmãos dele, o mais próximo a ele, que era José, tinha morrido, vendo o pai chorar. E os outros 10 eram uns canalhas, que não só quiseram matar o irmão, só não mataram por uma intervenção e uma circunstancialidade, tudo por ciúme e inveja, e que praticaram estupros, praticaram genocídios, praticaram... É só ler o Gênesis que os caras não leem a Bíblia. Aí ficam falando do leão de Judá. Mas, meu Deus, Judá foi um cara porco. É. Porco. Leia lá em Gênesis. Comece a ler do capítulo 17 para frente e ver quem que você admira dentre as 12 tribos de Israel. A não ser José,
que não teve nenhum nome contado entre as 12 tribos. Foram os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Agora, o próprio José, que era um homem bom e de caráter, estava longe de ser uma figura aceitável pelo meio cristão nos dias de hoje. Sabe por quê? Ele praticava adivinhações. Está escrito no livro de Gênesis. O copo de adivinhações de José. Ele foi também educado na cultura egípcia. Ele aprendeu aquilo tudo ali. Então, o povo, na ignorância deles, são capazes de apedrejar e expulsar todo mundo que parece com os heróis do Antigo Testamento, que eles veneram, embora não conheçam, nenhum deles não queiram conhecer, não saibam coisa alguma. Então, o maior problema que a gente tem hoje é a Bíblia ser colocada para ser considerada como um livro inerrante, que não é corrigido nem pelas práticas de Jesus e que gera uma igreja esquizofrênica. Caio, porque se você aceitar os pressupostos do Pentateuco e de Moisés e quiser conciliar isso com Jesus, só se tornando um ente esquizofrênico. Quando o próprio Moisés disse, olha, eu sou relativo, depois de mim vem um outro a quem vocês devem seguir e obedecer em tudo. Porque o que eu estou dando aqui para vocês é a relatividade de algo que é circunstancialmente adequado a esse tempo, a essa hora. Mas eu não sou a revelação final de nada. Então colocar Moisés... Mas era necessário isso, que houvesse esse sistema para que Cristo viesse? Não, não era. Na realidade não era. Isso é apenas porque como a gente vive no espaço-tempo... No espaço-tempo, você tem que ter determinadas sequências históricas, porque do contrário, você não tem história. Por que Deus era tão detalhista naquele sentido de... Quem disse que era Deus e não era Moisés? Digo assim, tem que entrar um só e se entra amarrado numa corda. Sinceramente, na realidade, quando Moisés subiu o Monte Sinai... Eu não consigo ver o eterno, glorioso, o Senhor de todas as dimensões e universos, presente, fazendo barulho, fumaça, cangô de trombeta. Aquilo ali era muito mais uma manifestação de anjos. Aí alguém diz, o Caio já vem com outra heresia. Não! Leia Hebreus. Hebreus diz que o Velho Testamento foi dado, todo ele, pela mediação de anjos. Então, Moisés subiu ao monte, ele recebeu a lei de anjos. Tudo que você encontra no Velho Testamento, você encontra anjo o tempo todo se manifestando circunstancialmente. Mas não dando nada que seja definitivo. O definitivo só aparece em Jesus. Antes de Jesus, as coisas são relativas. Caio, por que tanta ordenança, tanta coisinha pequena? Imitação do Código de Hammurabi, de onde Abraão veio. 300 anos antes de Abraão, surgiu o rei Hammurabi, que foi um cara extraordinário, um legislador, e a lei de Moisés é um chupes do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era muito melhor. Tinha muito mais detalhamento, tinha inclusive o que fazer com médico canalha, com bruxos, com feiticeiros, com gente mentirosa, com um monte de coisas, tinha prescrições variadas, que você encontra a repetição delas na lei de Moisés. Então também não tem nada original na lei de Moisés. Não tem um mandamento original na lei de Moisés, que não tenha vindo de outros. Aí quando você começa a estudar os egípcios, os hititas, os outros povos da terra, você vai vendo a semelhança toda entre todos eles. Por exemplo, eu estava agora, há 20 dias atrás, no Egito, e com um grupo de pessoas e uma equipe de televisão filmando um documentário comigo. Eu fui mostrando para eles como a maior parte dos templos egípcios são uma maquete, são uma manifestação arquitetônica maior do que a maquete do templo do rei Salomão e do tabernáculo de Moisés. Mesma estrutura? Mesma estrutura. Você entra, tem uma entrada, depois logo tem um átrio,
Depois do átrio tem um santo lugar, aí você anda, e você entra num lugar onde só o sumo sacerdote especializado entrava. É tudo a mesma coisa. Você chega num templo de Karnak, por exemplo. O adorno todo do templo de Karnak são cordeiros e carneiros para imolação. Bem antes do Mas muito antes. Moisés não tinha nascido ainda e já estava lá. É o que você lê, por exemplo, no profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 11, quando ele diz aos judeus: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo. Sim. Aonde vocês reúnem a iniquidade com ajuntamento solene e me oferecem esses sacrifícios nojentos, porque vocês não sabem que meu nome é glorificado entre todas as nações da terra, onde me são oferecidos holocaustos, oferendas e incensos muito mais puros e sinceros e honestos do que vocês me oferecem nesse tempo. Fala pra Elias, não é igual você, tem vários outros que não se dobraram, né? Muitos. Isso ali em Israel, mas tinha muito no mundo inteiro. Ou você lê Romanos no capítulo 2, Paulo dizendo que os gentios que nunca souberam da lei de Moisés, nem de lei nenhuma, tinham uma lei posta por Deus no coração deles. E que eles se orientavam por essa lei, e por essa lei eles seriam justificados, e todo mundo saberia disso no dia em que Deus abrir os segredos dos corações da humanidade. Está escrito em Romanos capítulo 2, verso 16. A mesma coisa é repetido por Paulo em outros momentos no Novo Testamento. E o final da Bíblia, que é a Nova Jerusalém, vem gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. E não é porque viraram cristãos, nem judeus, nem coisa alguma, é só porque são humanos que ficaram embevecidos com a luz do Cordeiro e vão à Nova Jerusalém, cuja árvore da vida, as folhas dela servem até para a cura de todos os povos que vão lá, e está aberta em todas as direções, sem acepção de pessoas, e é onde não há santuário, não tem templo judaico, não tem templo cristão, não tem templo de ninguém. Andei por ela e não achei santuário. Só o que havia era a luz do Cordeiro. Nem o próprio Cordeiro visualmente estava manifesto, era só o resplendor daquela glória, daquela luz. Não tem nenhum lugar de trono para você chegar dizendo: eu cheguei bem pertinho do trono de Deus, porque tudo isso estaria entronizado no coração, como Jesus já disse que seria há muito tempo. Mas é que crente é fetichista. Se você começar a dizer, eu começar a dizer que esse copo aqui e essa água tem poderes milagrosos, e eu fizer isso há alguns anos, cara, milhões de pessoas vão pedir o meu copo com a minha água milagrosa e vão gastar qualquer dinheiro, porque é todo mundo pagão. É. Então a gente lida com o paganismo, não é entre índios. Os índios são menos pagãos. Muito menos pagãos. Eu sou amazonense, eu conheço índio, já vivi com índio. Tenho intimidade com índio e com gente da terra inteira. Tem gente muito menos pagã.